falando de um cara que você sempre se negou a dizer que ele fracassou, né? Que eu disse e eu repito, para mim a passagem do Vitor Roque foi um fracasso pela Europa, mas você dizia, não, pô, não dá para dizer que foi fracasso. O cara foi mal no Barcelona, foi mal no Betis, mas não foi um fracasso. Vitor Roque dá a volta por cima. Vitor Roque tá na seleção brasileira. E agora, nem sei se foi muito certo o que o André Cury fez, tá? Eu tenho uma boa relação, inclusive, com o André Cury, mas, pô, de repente ele aparecer falando que o Vitor Roque vai receber uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League, já deixa o torcedor do Palmeiras ali naquela agonia. Ô, Vamp, primeiro, você acredita nessa declaração? Realmente o Vitor Roque tem bola para custar 50 milhões de euros? E outra, se isso for verdade, por mais que o Palmeiras perca um grande jogador, gente, é um negócio da China o que fez o Palmeiras. Comprou por 25 milhões de euros e tem a chance de vender por 50. Eu acho que o André Cury trouxe à tona um assunto que não precisava nesse momento. O cara tá em alta, o cara tá na seleção, tá na final da Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro. E aí, Vamp, realmente falou demais o André Cury ou não, na sua opinião? Você acha que isso pode atrapalhar o Vitor Roque? E outra, seria um baita negócio se for verdade, né, Vamp? Seria, né? Eu conheço bem o André Cury, né? Tenho uma certa intimidade com ele, um grau de amizade, assim, né? Meu conterrâneo. Mas vou te falar, depois de uma convocação, porque antes da convocação não saiu os 50 milhões. Né? Foi convocado. E no dia seguinte está valendo 50 milhões de euros. Sei que ele é um cara muito influente no mercado europeu, tem sócios e pode vender e comprar jogador, como ele sempre trabalha, muito ligado ao Barcelona. Então vamos lá. Eu nem sabia disso. Você deu uma notícia aqui na abertura do programa. Aí nisso que você está falando eu comecei a pensar. Para a Espanha não é. Acabou de voltar. Para a Premier League, você falou. Premier League, vamos lá. O City vai comprar alguém por 50 milhões com o Haaland do jeito que está? Tão pouco. Você acha que o Arsenal vai gastar 50 milhões agora? Eu acho também pouco. Liverpool acabou de gastar bilhões aí em contratações, tirou o Isaac lá do Newcastle por bilhões. Acredito muito difícil fazer uma operação dessa de 50 milhões. Quem mais ali? Paris Saint-Germain, como você não falou Premier League, eu não acredito que alguém dessa liga aí, da Premier League, vai desembolsar agora 50 milhões de contratação. Tá certo, vai vender o peixe dele, né? Ele administra a carreira do Vitor Roque, e depois de uma convocação para a seleção, e quando eu falo que não é fracasso, o menino acabou de completar 19 ou 20 anos. E quando vai para o Barcelona, ele vai para ser reserva do último 2 vezes melhor do mundo, antes do Vinícius Júnior e do Dembélé, que era o Lewandowski, né? Que, por sinal, é o atleta em atividade, só perdendo pro Messi e pro Cristiano Ronaldo em gols. Lewandowski tem 700 gols na carreira. Já foi 2 vezes melhor do mundo. Como se o Endrick também, agora que está para ser emprestado, se vai ou não, para mim também não é um fracasso. São tudo atletas de 20 anos, que poderia até estar jogando agora o Mundial Sub-20, que o Brasil foi eliminado. Não passou nem de fase. Tinha idade para isso. Né? Mas são jogadores de outro patamar que não é para estar disputando Sub-20, mas eu estou falando a idade deles. Ó. Se quisesse, poderia estar. Não vejo como fracasso. Também, não sei, o André Cury tem a carta por baixo, mas acabou de ser convocado e já valia 50 milhões de euros para a Premier League. E aí você, quando falou, fiquei pensando, qual time da Premier League tem agora 50 milhões? Alguns têm, mas quem é que vai desembolsar? O City vai comprar agora? Alguém? Liverpool? Manchester United? O Manchester United é uma interrogação que é um absurdo o que eles fazem, né? Desorganização. Pode ser o Newcastle da vida. O Newcastle vendeu o Isaac agora por 50 milhões e comprou lá o alemão. O Wolf Made. O Wolf do Stuttgart, também caro pra caramba. Eu acho que é porque foi convocado. Porque antes da convocação, ninguém falou disso. Eu vou colocar aqui a aspa do André Cury, empresário do Vitor Roque,
Foi numa entrevista ao GE que está repercutindo bastante. Vamos botar aí na tela? Pode botar aí, abre aspas para o André Cury. Ele diz: hoje temos uma chuva de ligações de europeus, principalmente Premier League e Itália. Ligam para perguntar valor, condições, mas estamos em meio de temporada. Já teve oferta do mundo árabe de 35 milhões de euros, que não interessava. E agora vai chegar a proposta na casa dos 50 milhões de euros da Premier League. Não temos pressa. Olha aí, o Mauro César Pereira. É o empresário do Vitor Roque, para mim, falando numa hora que não tinha que falar, hein? Era a hora de ficar calado, era a hora de deixar o cara na boa fase, seleção brasileira, final de Libertadores, reta final de Brasileiro. Gera toda uma expectativa, uma pressão que ele não precisava ter nesse momento. Quando o Vitor Roque se livra de pressão, foi muito pressionado quando chegou, não estava bem. Quando ele se livra de uma pressão, vem um empresário e traz esse assunto à tona, Mauro. E outra, 35 milhões de euros do mundo árabe já era uma baita proposta. Eu não acredito que alguém vai pagar 50 milhões de euros pelo Vitor Roque, Mauro. Quando tiver proposta, você me pergunta sobre o assunto. Eu não vou ficar botando azeitona na empada de empresário. Eu não boto azeitona na empada de empresário. Eu não falo sobre especulação. Detesto esse negócio de jornalismo de mercado. Acho um absurdo que alguém abra tanto espaço para declarações do empresário em cima de expectativas que ele pode ter, tem todo o direito de ter, mas sem ter nada concreto. Eu acho isso, para mim, isso é mau jornalismo. Se os colegas lá do Globo Esporte querem dar espaço para empresário falando esse tipo de coisa, é o problema deles. Eu não tenho nada a falar sobre isso, não. Sinceramente. Acho péssimo. E até atrapalha o jogador, né, Bruno Prado? Isso atrapalha o Vitor Roque, pô. Eu concordo com o Mauro, tá sendo ali monitorando, tá ali, né, fazendo previsões sem o fato. Agora, atrapalha o jogador dele, pô. Gera uma pressão desnecessária no Vitor Roque. É um momento que o Vitor Roque é um jogador importante do Palmeiras, que vai decidir 2 títulos. Claro que o empresário quer vender e é o trabalho dele. Ele quer vender, se ele conseguir uma venda de 50 milhões de euros, para ele é espetacular. E o atleta vai ganhar muito bem se ele for vendido por 50 milhões de euros, com certeza ele também vai ganhar muito bem. Mas acho um negócio meio fora da realidade. Claro, o futebol está muito inflacionado, eu falo isso aqui toda hora, mas o Vitor Roque, ele teve uma passagem na Europa rápida. Aí ele volta por 25 milhões de euros, não completou nem um ano de Palmeiras. Agora foi a primeira convocação dele na seleção, depois que ele voltou. Ele teve uma lá atrás com o Ramon Menezes só e valorizou já o dobro do que o Palmeiras pagou há meses pela contratação dele. Eu acho meio irreal. Talvez algum árabe possa investir nisso, com esses valores, mas também o Vamp levantou aqui os times da Premier League e realmente, assim, é uma janela de meio de ano agora. Normalmente de ajuste. Na Itália ninguém paga. Itália também, que Itália. Milan, Inter, Nápoles, ninguém vai pagar isso. Na Itália ninguém paga 50 milhões. Na Inglaterra tem time que paga, mas o próprio Manchester United, que é um time que tem mais problemas, ele contratou 3 jogadores ali, meias atacantes, antes dessa temporada. O Matheus Cunha, o Mbuemo, né, o camaronês, e o centroavante, o Sesco, o centroavante esloveno, todos bem caros. Ele formou um trio ali. Fora isso, jogadores aquele egípcio Marmouche, né? Marmouche está no Manchester City. Foi o City que comprou. Tem todo mundo. O Arsenal comprou o Gyökeres agora também, no início dessa temporada. Pagou uma fortuna lá para o Sporting de Portugal. O Liverpool com o Isaac, também uma fortuna. E mais o Ekitike, que também veio agora. Então, não acho isso bem difícil de acontecer. Não, e outra, né, Bruno? Quanto que custou o Estevão? Foi, acho que juntando tudo, acho que deve estar algo perto de 60 milhões por aí. Foi por aí. Então, eu duvido que alguém pague 50 milhões de euros no Vitor Roque. Com todo de respeito ao Vitor Roque, mas ele está muito abaixo do Estevão. Sim. E o Estevão saiu nesse valor. E aí você vai pegar lá um time que gosta de comprar todo mundo novo, que é o Chelsea. Acabou de levar o companheiro agora do Vitor Roque, vai estar na seleção, o João Pedro. João Pedro.
E apesar das procuras, o Palmeiras não tem interesse na venda do Vitor Roque, tá? Essa é a informação que vem do Palmeiras, porque se trata de uma posição em que o clube teve dificuldades de encontrar opções que agradassem no mercado. E não à toa fez um investimento de 25 milhões de euros. Agora, se chega uma proposta de 50 milhões de euros, eu duvido que o Palmeiras vai negar. E nem tem que negar, né, gente? 50 milhões de euros para um jogador que vai ter 22 anos, né? Quantos anos ele vai ter, Bruno, no fim do ano agora? Vitor Roque acho que faz 22. 22. Aí não tem nem o que pensar, 50 milhões de euros. Mas eu também duvido que vá chegar uma proposta de 50 milhões de euros. O Estevão custou 50, podendo chegar a 60. É mais novo, tem mais potencial, com todo respeito ao Vitor Roque, mas eu só acho que essa declaração do empresário atrapalha muito, porra. O jogador, no momento que o jogador tá explodindo. Números do Vitor Roque na Europa comparados com números do Vitor Roque no Palmeiras. Só corrigir, o Vitor Roque faz 21 em fevereiro do ano que vem, tá? Tem 20, vai fazer 21 em fevereiro. Então 21, 20, ele vai fazer 21, não vai fazer 22. É muito jovem realmente ainda, o Vitor Roque. Bom, comparando os números do Vitor Roque na Europa e no Palmeiras, jogos, ele tem 49 na Europa e já bateu o número de jogos no Palmeiras, 50. 2.093 minutos na Europa, já tem muito mais no Palmeiras, 3.352. 9 gols na Europa, 17 gols no Palmeiras, nenhuma assistência na Europa, 5 assistências no Palmeiras. Esse é o crescimento, um baita crescimento do Vitor Roque aí no Palmeiras, dando crédito também ao Abel, tá? Que não tirou o cara. Ele botou o Vitor Roque mal, a torcida cobrava e manteve, e ainda, aí sim, corrigiu um erro dele, que era não colocar o Vitor Roque ao lado do Flaco. Colocou e o Vitor Roque realmente explodiu aí nesse Palmeiras, já está até na seleção brasileira. Ô Vamp, só para encerrar o assunto, como jogador, né, que você foi, você deve lembrar um pouco da sua fase mais jovem no futebol, você acha que uma declaração como essa do empresário pode atrapalhar essa ótima fase do Vitor Roque? Pode o quê, Tico? Atrapalhar essa boa fase do Vitor Roque? Não, se ele tiver, o menino tiver a cabeça boa, deixa o empresário tá lá falando, ele já foi convocado agora para a seleção, tem 2 amistosos, provavelmente ele vai ter alguma oportunidade, alguma minutagem. Acho que ele entra em um desses 2 jogos, como os outros atacantes que foram entrados, o próprio Caio Jorge, né? Entrou um pouco, depois machucou. Se preocupar em manter, tem aí a final de Libertadores, ser ocupado brasileiro, eu acho que não atrapalha, não. Não foi ele que fez logo nenhum, ele só tá jogando, é um garoto que vai fazer 21 anos, eu falei aqui, o Bruno falou, ano que vem, eu até falei do Mundial Sub-20, que ele poderia estar, como Estevão, como outro, mas o nível de futebol deles não é mais para isso. Acho que não vai influenciar. A pessoa de pegar o telefone e todo dia, André, cadê a parada dos 50 milhões? Cadê a parada dos 50 milhões? Eu duvido que ele vai fazer isso, né? Não, mas eu digo que o nome dele tá sendo assunto sem ser futebol, porra. Só tava se falando da boa fase dele. Mas não foi ele, não foi ele. Quem tá falando isso é o empresário dele. Ele tá trabalhando no Palmeiras e fazendo seus gols. Eu acho que pode atrapalhar um pouco, eu acho desnecessário, porque aí o nome do cara passa a ser mais falado sem ser pelo futebol. O cara tá jogando bola doidado, tá na seleção brasileira, se recuperou, pra de repente surgir aí, né, um assunto como esse. Então, é um Vitor Roque que vem numa crescente, e aí o empresário, como diz o Mauro César Pereira, né, se dando muito espaço a empresários, eu acho que até por isso se valoriza tanto o jogador hoje no Brasil, né? Porque o Bruno já fala isso aqui há muito tempo, que os jogadores são supervalorizados, talvez muito por isso, porque os empresários vão, cavam uma notícia aqui, cavam uma notícia ali, e eu mesmo já fui vítima disso, tá? Então não tô julgando ninguém não, porque quando você tem o contato de um empresário, ele te fala alguma coisa, porra, em quem que você vai confiar? A pessoa mais próxima do jogador é o empresário, mas hoje a gente fica mais atento, porque isso é muito usado.